Departamento de Ciências da Comunicação, FCSH-UNL. Tenho a impressão que nitidamente testou um pouco aqui. Boa tarde. Eu quero começar por agradecer o convite que a Carla me fez para participar aqui hoje nesta apresentação que penso que será também um bocadinho oportuna, das tais que se passavam eventualmente no Senhor, no tais de Mafrana, a propósito do lixo. O convite da Carla muito surpreendeu-me e inquietou-me. É que, eu expliquei isso à Carla, eu não apenas estou longe de ser uma especialista no tema que ela aborda, como raramente trabalhei na área da política nacional sobre o qual o trabalho se debruça. Portanto, quando digo que estou um bocadinho fora, é que acho que aquilo que eu posso trazer aqui são um bocado as reflexões de alguém que numa parte do tempo que o livro da Carla aborda, porque enfim sou velhinha, mas ainda não vivi o final da monarquia, frequentei o campo de batalha a que ela se refere. E se agradeço à Carla o convite, agradeço-lhe ainda mais o prazer que me deu ler o livro. A recolha que ela nos oferece de textos dos nossos camaradas, e eu continuo a dizer camarada, porque no meu tempo os jornalistas tratavam-se de camaradas, que é um termo muito mais bonito que colega. Os nossos camaradas dos inícios do século XIX, dos finais do século XIX e início do século XX, não apenas me fez rir muitas vezes, e este fazer rir é particularmente notável, sabendo que o livro é uma tese de doutoramento, que não é uma coisa normalmente que dê muita vontade de rir aos cidadãos. Como permitiu perceber melhor algumas características que me perturbam muito no atual jornalismo português, nomeadamente um certo menosprezo pela política e pelos políticos, e uma tendência para subordinar o rigor de uma informação ao dito de espírito, ao jogo de palavras, ou seja, subordinar a notícia ao talento literário, que aliás, infelizmente, é por vezes diminuto do seu autor. Ora, isto afinal já estava tudo tratado. Na página 19, pela pena de Eduardo Schwalbach, já estava tudo dito. Política? Queríamos lá saber dela, nós os estouvados cadetes daquela gasconha literária. Isso era um mundo à parte, sem graça nenhuma, a cargo único do diretor. O que nos interessava era um artigo cintilante sobre o caso do dia, uma crítica a provocar discussão, um dito a ecoar por Lisboa, um suelto de que se falasse, enfim, tornar o jornal o mais alegre e literário possível. Eu acho que sim, que os jornais devem ser bem escritos, coisa que nem sempre acontece, e que devem ser boa literatura. Mas, com franqueza, a graça não me parece ser a coisa mais importante no jornalismo. Um bocadinho de rigor, às vezes, ficaria melhor que certos trocadilhos, na minha humilde opinião. Tornou-se também claro para mim que esta noção tão presente na cultura jornalística do Portugal democrático, ao contrário do verificado durante muitos anos em outras democracias, de que a qualidade de um jornal está intimamente ligada à sua independência partidária. Sempre que ouço esta noção, lembro-me inevitavelmente da frase de um jornalista norte-americano, Jack Neufeld, para quem essa independência partidária significa, na prática, uma obediência ao mainstream. Dizia ele, Jack Neufeld: os homens e as mulheres que controlam os média não são computadores neutrais e livres de preconceitos. Têm quadros mentais. Têm estilos de vida e valores políticos ocultos sob a retórica da objetividade. Esses valores estão institucionalizados pelo Times, a Associated Press, a CBS, nas suas empresas. Entre esses valores não referidos, mas orgânicos, estão a crença no capitalismo de bem-estar, Deus, o Ocidente, o puritanismo, a lei, a família, a propriedade, o sistema bipartidário e, talvez o mais crucial, a noção de que a violência só é defensável quando aplicada pelo Estado. Não consigo pensar em nenhum correspondente junto da Casa Branca ou analista de televisão que não partilhe esses valores e que simultaneamente não insista em que é totalmente objetivo. Eu não sei se serão só os meus olhos e os meus ouvidos, mas creio que é possível sentir a justeza desta observação em muito do jornalismo que se faz hoje em dia e compreender que a noção de independência é normalmente interpretada desta forma curiosa. É independente quem não põe em causa o status quo. É suspeito de partidarismo quem admite que talvez, o mundo pudesse ser diferente se... Ora, para mim, e voltando ao tempo tratado no livro da Carla, que é o que aqui nos reúne hoje, foi esse pensamento, talvez o mundo pudesse ser diferente se, que uma nova geração de jornalistas, vinda em grande parte de cursos universitários completos ou interrompidos, mas fortemente marcada pela contestação ao regime, trouxe para o jornalismo português no final dos anos 50 e, sobretudo, ao longo da década de 60 e início da de 70.
Não tinham idade para se recordar dos fundos ditados dos jornais da Primeira República, nem para terem, eventualmente, acolhido com entusiasmo a proclamação do Estado Novo, como alguns dos seus camaradas mais velhos. Tinham, desde sempre, aprendido a distinguir entre os jornais mutilados pela censura, os que apoiavam a ordem social estabelecida e os que, mesmo timidamente e nas entrelinhas, a desafiavam. Assim, por exemplo, se em 1965 ou 66 eu comprava religiosamente o Diário de Lisboa, nos dias em que a censura atrasava a sua saída, o Ardina estendia-me a República ou o 1º de Janeiro, mas nunca o Diário de Notícias, o Século ou o Popular. E na cadeia de Caxias, os presos políticos em regime normal podiam ler o Diário de Notícias, mas era desligado o Século. Estes jovens jornalistas tinham dado os primeiros passos na imprensa estudantil, tido os primeiros ecos da importância da imprensa em 1961, com o clamor em volta da publicação na imprensa estudantil da Carta à Jovem Portuguesa. Em 1965, o inquérito à juventude universitária tinha-lhes tornado patente a sua situação de extremo privilégio, e o serviço militar obrigatório, ou, no final da década, as inundações de 67, tinham-lhes dado a dimensão da miséria do povo português. Como poderiam deixar de trazer com eles para os jornais a inquietação de que talvez o mundo pudesse ser diferente de si? Enquanto avançava na leitura do livro da Carla, ia-me perguntando se alguma vez, nesses anos 60, quando comecei a ser consumidora de jornais, teria sentido que a política tinha morrido no jornalismo português durante o salazarismo para ressuscitar pelo marcelismo. Admito que esta dúvida me surja, sobretudo, porque faço parte de uma geração, no sentido cultural mais do que etário do termo, para quem tudo era e é política. Sim, talvez a Assembleia Nacional fosse coberta apenas com o aparentemente burocrático corte e cola dos jornais. Sim, é verdade que a televisão correspondia exatamente àquela tira da Mafaldinha, em que a vemos frente ao televisor que grita de cobras, raios e coriscos, até que muda para flores e passarinhos, e a Mafalda grita: "Mãe, começou o Noticiário Nacional!" Mas o muito que nós aprendemos a ver televisão, a ver o Noticiário Internacional, apesar da vigilância da censura. O Internacional permitiu-nos sempre refletir sobre a nossa realidade. O regime não se coibia, antes pelo contrário, de nos fazer ver o racismo nos Estados Unidos. E nem pensava que nós refletíamos sobre as colónias, a coragem de Rosa Parks, a luta pelos direitos cívicos. A guerra do Vietnã servia-nos perfeitamente para pensarmos sobre a nossa guerra colonial. A luta pela democracia na Checoslováquia permitia pensarmos na nossa própria luta pela democracia. E depois havia a cultura. E a cultura, por muito que o regime se esforçasse por controlá-la, era, nesses tempos, de esquerda. E o desporto, que permitia que se abordassem outros países, outras realidades. Sim, a política institucional talvez não entusiasmasse. Mas a mais pequena crónica, os faits divers, os casos de polícia, por vezes os relatos desportivos, ressomavam política. E depois havia as notas oficiosas. Muito ficou a dever a luta política às notas oficiosas, que, destinadas a agitar o papão da subversão, davam à oposição, e nomeadamente ao Partido Comunista e depois à extrema-esquerda, uma força provavelmente muito superior àquela que jamais tiveram. Percebo, portanto, muito bem que alguns dos jornalistas com que a Carla falou tenham mostrado dúvidas sobre se o marcelismo marcou assim uma diferença tão vincada em relação aos últimos anos do salazarismo. Não quer dizer com isto que a censura não cortasse. Cortava e impiedosamente. Mas, como aliás a Carla muito claramente refere, os jornais, mesmo assim, ousavam aventurar-se em trabalhos muitas vezes sugeridos pelos próprios jornalistas, correndo o risco, tantas vezes concretizado, como a Carla cita exemplo, de os ver integralmente cortados pelos censores. Era um jogo de gato e de rato, jogado nas entrelinhas, nos títulos, nas legendas das fotografias, no jogo entre o texto e a fotografia. Todos os truques eram utilizados, todos os pretextos nos serviam. Raramente as encíclicas terão sido tão usadas por jornalistas ateus. Tanta atenção terá sido dada a guerras alheias, tantas recensões literárias, teoricamente falando sobre outros, que falavam de nós. A minha memória não reflete, portanto, um jornalismo político débil, ancorado numa retórica acionada mecanicamente e desligada da realidade. Será, talvez, porque esses foram anos de entusiasmo que quem começa na profissão e numa redação da vida mundial, com uma prática de discussão, de liberdade, de reflexividade que não voltei a encontrar, mas o que recordo, antes ainda de Marcelo Caetano, é uma geração jovem que assumia que, numa situação de ditadura, era seu dever, sua responsabilidade, combater por aquilo que era a condição essencial para o desempenho digno da sua profissão, o fim da censura, a instauração da democracia. Como, aliás, escreve a Carla nas suas conclusões, o jornalismo não teve uma evolução que possa ser desligada das realidades sociais que marcaram dramaticamente o país a partir da década de 60,
nomeadamente a guerra colonial, as revoltas estudantis, a imigração e as suas consequências nos hábitos e mentalidades, o fortalecimento da luta, tanto legal como clandestina, contra a ditadura. A Carla refere, e eu estou de acordo, que este contexto foi determinante para uma lenta mas firme recomposição da classe profissional dos jornalistas, valorizada pelo surto de entrada de jovens qualificados e politizados, incluindo mulheres, às vezes com dificuldade. Eu, por exemplo, tive que entrar como tradutora, porque o diretor da publicação para que eu entrei tinha muito claro que a cabeça dele, que a cabeça de uma mulher não é capaz de fazer jornalismo. Todos sabemos que o cabelo comprido, o secador, etc., faz muito mal à inteligência. Mas não, mesmo assim, ele achava que isto de mulheres e jornalismo era uma coisa relativamente incompatível, embora na altura já houvesse mulheres jornalistas e mulheres jornalistas, excelentes jornalistas, muitas vezes a trabalhar numa sala separada para não se perturbarem com os palavrões que os seus camaradas pudessem dizer. Continua a Carla, o movimento que rejuvenesceu a maioria das redações favoreceu a reconfiguração dos valores e das práticas profissionais no sentido de uma maior autonomia dos jornalistas, tanto externa, com os mecanismos sensórios a enfraquecerem, a não serem já capazes de conter a diversidade de pontos de vista em circulação, como interna, com a consolidação, que eu referi, em vários jornais, de ambientes redatoriais que potenciavam o livre-arbítrio, marcados pela presença de chefias e outros responsáveis que encorajavam e confiavam nas iniciativas dos jornalistas para realizarem reportagens e outros trabalhos de fundo sobre temas densos da atualidade, coisa que, por vezes, em democracia não se encontra. Redações onde seja possível aos jornalistas disporem de uma certa liberdade de propor e de fazer trabalhos que não sejam, eventualmente, conquistadores de grandes audiências. É nesse sentido que, depois de ter lido com muito gosto o livro da Carla e ter concordado com várias das coisas, ou quase tudo, que li nele, e me ter divertido imenso com os textos que ela citou, não deixo de ficar a pensar que, muito mais do que ao marcelismo e à ala liberal, a mudança no jornalismo português se ficou a dever à influência das lutas estudantis, ao turismo universitário e à existência da televisão, que permitiram que a jovem geração dos anos 60 olhasse o mundo com outros olhos, fosse um bocadinho mais cosmopolita e não perdesse de vista a dúvida metódica de que talvez o mundo pudesse ser diferente se, uma dúvida que, devo dizer, gostava de ver mais presente na atual geração de jornalistas. Muito obrigada.